Começar um novo emprego é sempre uma mistura de excitação e nervosismo. Quando consegui um trabalho de verão em um carnaval local no centro de Los Angeles, eu só estava procurando ganhar algum dinheiro extra antes do meu último ano de faculdade começar no outono. O carnaval era uma instalação típica, com brinquedos, jogos e barracas de comida, mas a principal atração era a casa de diversões, que se transformava em uma casa assombrada depois do anoitecer. Era, na verdade, uma estrutura sólida, que eu acho que costumava ser a mansão de algum velho ou algo assim. Fui designado para gerenciar a casa de diversões, que era a favorita entre os frequentadores do carnaval. Parecia simples: guiar os visitantes, garantir que tivessem um tempo divertido e seguro e observar enquanto saíam. No início, tudo parecia bem direto, mas então comecei a notar coisas estranhas. Começou com pequenas discrepâncias: eu contava uma dúzia de pessoas entrando, mas só 11 saíam. No começo, pensei que estava contando errado, afinal, manter o controle em meio ao caos de risadas e gritos não era tarefa fácil. No entanto, conforme os dias passavam, os números simplesmente não batiam. 7 entravam, 6 saíam, 10 entravam, 9 saíam. Eu estava ficando louco? Algo estava errado, e eu não podia mais ignorar. Numa tarde particularmente movimentada, uma garota loira chamou minha atenção enquanto se aproximava da casa de diversões. Ela era deslumbrante e quase parecia deslocada no meio daquela atmosfera infantil. Ela não podia ter mais do que alguns anos a mais do que eu. Tive que olhar 2 vezes. Não sou um cara esquisito, mas não pude evitar fixar meus olhos nela por alguns segundos. Ela sorriu, me entregou seu ingresso e eu a direcionei para a atração. Depois que ela desapareceu na escuridão, voltei aos meus deveres. O tempo passava e eu observava atentamente enquanto as pessoas entravam e saíam, às vezes me fazendo perguntas e outras coisas. Admito que estava prestando um pouco mais de atenção aos visitantes naquela noite, pois queria ver a garota saindo e talvez criar coragem para falar com ela. Logo percebi que grupos de pessoas que haviam entrado depois dela começavam a sair. Mais alguns minutos se passaram e eu comecei a me preocupar. Ela já deveria ter saído. Impelido por uma preocupação genuína, decidi abandonar meu posto por alguns minutos e ir procurá-la. Entrei e tranquei a porta de entrada. Comecei a investigar, navegando pelos cômodos mal iluminados e corredores estreitos. Percorri a casa até me deparar com algo que havia notado durante minha primeira inspeção: uma costura quase imperceptível na parede. Não sei bem o que estava esperando, mas a curiosidade tomou conta de mim. Pressionei a costura e ouvi um clique distinto. Brinquei um pouco mais com ela e quase deixei meu queixo cair ao perceber que era uma porta secreta. Ela se abriu lentamente, revelando um corredor completamente escuro. Fiquei ali, em choque. O que diabos isso estava fazendo aqui? Eu definitivamente ia ter uma longa conversa com meu chefe sobre isso. Entrei no corredor com a luz do meu celular guiando o caminho. Não tinha muita capacidade mental para ficar nervoso porque ainda estava muito chocado com toda a situação. Cheguei ao final do corredor e encontrei outra porta. Abri-a de repente. Para minha surpresa, era uma saída disfarçada que levava de volta ao terreno do carnaval. Soltei um suspiro de alívio, pois essa descoberta provava que eu não estava ficando louco. Todas aquelas pessoas que eu tinha notado saindo da atração provavelmente tinham tropeçado nessa porta secreta por acidente e assumido que era a saída correta. Enquanto voltava pelo caminho que tinha vindo, não pude deixar de sentir um pouco de desânimo por não ter a chance de conversar com aquela garota. Não sei o que me deu, mas decidi continuar explorando a casa de diversões em vez de voltar ao meu posto. Acho que uma parte de mim só queria mais alguns minutos desse intervalo improvisado. Caminhei por mais alguns cômodos e então percebi outra coisa. Em uma das paredes havia outra costura tênue, idêntica à primeira que eu tinha visto. Mais uma vez, brinquei com ela até ouvir um clique e ela se abrir. Imediatamente percebi que esta era muito diferente. O cheiro pútrido foi a primeira coisa que notei. Mais preocupante, porém, era o fato de que não havia um corredor nesta, mas uma escada que levava para baixo. Eu estava mais confuso do que qualquer outra coisa.
Esta porta estava no andar térreo e me disseram especificamente que este lugar não tinha porão. Debati se devia descer, mas me senti terrível com a perspectiva de que a garota pudesse estar lá embaixo. Então, contra meus instintos, comecei a descida. O cheiro só piorava à medida que eu descia na escuridão. Esperava encontrar um porão, mas o que encontrei foi muito, muito pior. Cheguei ao fundo e puxei a luz do celular. Fiquei congelado de choque. Estava literalmente em um túnel que se estendia na escuridão. Não havia absolutamente nenhuma maneira de isso ser parte da casa acima. A parte racional do meu cérebro gritava para eu voltar e esquecer tudo, mas o mistério era muito convincente. Continuei avançando, tomando cuidado para não fazer barulho. As paredes estavam úmidas e o túnel era completamente silencioso. Enquanto explorava, o feixe da lanterna caiu sobre algo inesperado. Uma bolsa branca brilhante estava no meio do corredor. Peguei-a, virando-a nas mãos. Parecia familiar e então me dei conta, era a bolsa daquela garota, eu tinha certeza disso. Comecei a entrar em pânico. Ela estava realmente lá embaixo? Duvidava que uma pessoa racional pudesse encontrar este túnel e não voltar, mas a prova estava literalmente em minhas mãos. Minha mente começou a correr. Ela estava machucada, perdida? E então um pensamento mais aterrorizante me atingiu. Ela estava sozinha? Não me sentia mais seguro, mas estava envolvido demais. Violando todos os meus instintos de sobrevivência, gritei pelo túnel, chamando a garota. Esperei. Nada. Estava prestes a gritar novamente quando ouvi o som de passos rápidos ecoando pelos túneis. Meu primeiro instinto foi correr. Tinha todas as razões para acreditar que quem estivesse correndo em minha direção era hostil. Virei e corri de volta para a escada. Cheguei na metade e escorreguei, caindo de volta ao fundo. Os passos estavam basicamente em cima de mim agora. Sabia que estava ferrado. Preparei-me para lutar e então uma voz soou. A voz de uma garota. A voz dela. Ela ofegou, me ajude, segurando o lado como se estivesse com dor. Gritei para ela subir, mas ela insistiu que eu a seguisse de volta à escuridão. Por algum motivo, disse a ela que não havia chance de eu fazer isso e praticamente a forcei a subir a escada. Chegamos ao topo e bati a porta com força. Perguntei a ela como diabos ela tinha acabado lá embaixo e ela não conseguiu me dar uma resposta direta. Continuava dizendo que não se lembrava de como aconteceu, apenas que de repente percebeu que estava no subsolo. Disse que começou a ouvir coisas se movendo no escuro e que havia vozes chamando por ela. Não sabia como processar isso. Perguntei se alguém a tinha guiado até lá e ela disse que não se lembrava. A coisa mais estranha da história dela era que ela olhava para mim com um olhar vazio que realmente me assustou. Basicamente, a interroguei sobre por que me disse para ficar lá embaixo, mas ela não respondeu. Eu já tinha tido o suficiente. Queria ficar o mais longe possível dessa pessoa. Chamei a polícia, mas ela optou por sair da casa de diversões antes que eles chegassem. Nunca mais a vi. A polícia investigou e o que encontraram foi realmente insano. Aparentemente, esta casa tinha sido algum tipo de esconderijo durante a Lei Seca na década de 1920. Como tal, tinha várias passagens secretas que levavam a uma seção dos túneis subterrâneos da Lei Seca que não tinham sido descobertos. O proprietário afirmou que não tinha ideia sobre a história da casa, mas eu estava cético. Pedi demissão e fui para o mais longe possível daquele lugar. Ainda tenho muitas perguntas. O proprietário sabia sobre isso? Aquela garota quase foi sequestrada? Alguém a tinha nocauteado e levado lá para baixo ou algo assim? Ela fazia parte de tudo isso? Sinto que há várias explicações para o que aconteceu comigo, mas todas são igualmente aterrorizantes. Desde que eu era criança, adorava carnavais, as luzes, os jogos, a alegria imprevisível de tudo. Sei que muitas pessoas acham que são estranhos e infantis, mas não eu. Crescendo em uma cidade pequena indiana, não é como se houvesse muito para fazer, então, sempre que os carnavais passavam pela cidade, pode acreditar que eu passava o máximo de tempo lá que podia.
Já se passaram mais de 20 anos e ainda gosto da atmosfera de um carnaval local, apesar do fato de que agora eu definitivamente me vejo em uma posição diferente. Agora, há uma parte de mim que sente um frio na espinha toda vez que vejo um. Eu era uma criança bastante insatisfeita com a vida. Sei que todos são um pouco insatisfeitos, mas o que quero dizer é que eu estava sempre à procura de uma fuga. Ficar em casa não era uma opção e a maioria dos meus amigos morava longe o suficiente para que se tornasse um grande incômodo ir até eles sem uma carona. De qualquer forma, o carnaval era como um presente dos céus. É claro que minha família tinha uma longa tradição de trabalhar no carnaval, e isso incluía os momentos em que era apenas uma barraca de limonada ou uma barraca de tiro ao alvo. Meu pai ainda trabalha nisso até hoje, embora tenha acabado no parque temático de Indiana depois que o carnaval se foi. Ele também tinha um trabalho fixo durante o ano, mas eu sabia que ele sentia falta de trabalhar em um ambiente onde ele podia ser ele mesmo e ver a felicidade em cada rosto de criança. Eu acho que talvez seja por isso que fiquei tão obcecado com a experiência do carnaval.